Olá, mais uma vez, né? Vou voltar aqui a falar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, né? Eu estava comentando aqui a respeito da idolatria, né? Que é uma das coisas que mais Deus se ira, né? Contra o povo, contra as nações, pelos homens não obedecer. Então, como eu estava falando aqui, que logo em seguida que esse povo de Israel perderam o seu líder, né? Eles pegaram e começaram a fazer as coisas que não estavam reta diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia nos fala aqui, então eu vou ler aqui para vocês no capítulo de Juízes, né? Livro de Juízes, no capítulo número 2, e o versículo de número 11, né, 12 e 13. Esses três versículos aqui diz assim, ó. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a sua ira, né? Provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Astarote, que era a deusa, né? Digamos assim, lá tem a Baal e tinha Astarote, né? Ele sempre procura ter sempre uma divindade completa, né? Casal. Então, queridos, veja aqui esse versículo que eu acabo de ler, exatamente que aí que é que Deus fez. A partir daí, os filhos de Israel, pela primeira vez, aí os filhos de Israel vai cair na mão do inimigo, né? Porque eles simplesmente deixaram de servir a Deus. Então aí agora Deus passa a fazer que o israelita passe a ser sobre o comando de Cusã, né? Da Síria, né? Rei da Síria vem até eles, né? E consegue dominá-los porque eles estavam realmente deixando de adorar o Deus verdadeiro. E a partir daí começaram a fazer esse tipo de coisa, né? Ali na terra de Canaã, né? Então veja bem, esse versículo que eu vou ler para baixo aqui agora, vocês vão entender melhor o que eu estava falando aqui. Pois, no capítulo 3 já, versículo 1. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provocar a Israel, provar a Israel, né? A saber, a todos que não sabia de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos aos que antes não sabia disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e aveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal Armon até a entrada de Amaté. Eles, pois, ficaram para por eles provar a Israel para saber se daria ouvidos os mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus e dos ateus, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos aveus, e dos jebuseus. Veja o que aconteceu aqui. Tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram seus filhos deles, as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Asterote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã, Mesataim, rei da Mesopotâmia, né? E os filhos de Israel serviram a Cusã, Razataim, 8 anos, né? Então veja só, aqui eles tinham tudo, né, para
permaneceram como nação forte, fortalecida na presença de Deus, desde que não desobedecesse, né, a ordem do Senhor. O Senhor já deixou essas nações ali em volta deles, era exatamente para provar eles, para ver se eles iam ser sinceros ou não iam. Sabendo Deus que não ia ser, porque na realidade a palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, eles nos fala a respeito dessas coisas, exatamente mostrando para nós, mostrando para os crentes dos dias de hoje, como é que a raça humana na Terra, como é que é o homem, como é que é o pensamento dele. Ele está aqui agora, tudo bem, está tudo maravilha, tudo alegria. Daí a pouco, olha ele cometendo as coisas, os deslizes, fazendo as coisas erradas, né? No caso de Israel aqui era mais grave, porque eles tinham, por necessidade, adorar a Deus. Deus não incomodava assim tanto com os outros pecados carnais, outro tipo de coisa que eles fizessem entre si, né? Entre a própria nação de Israel ali, tinha a lei, né? Os estatutos, né? E a maneira como eles deveriam se conduzir no meio do povo, né? Para não fazer coisas erradas, não matar, não roubar, não oprimir o irmão, né? Não escravizar os irmãos, não fazer coisas desse tipo assim. Então ele tinha todo esse tipo de coisa, honrar o pai e a mãe, né? Não abusar, né, dos parentes, né, no caso especificamente, né, as mulheres, né, entre as filhas dos homens, né, que deveria ser respeitada, né, tanto dos filhos de Israel como as demais, não podia nem chegar perto dos outros, das outras famílias era totalmente impróprio para isso na época. Mas eles não obedeceram, simplesmente que Deus fez, pegou e botou eles na mão aqui do Cusã Taí, né, o rei lá da Síria, lá, né, para que ele fosse escravizado. E eles ficaram ali durante 8 anos, né, servindo a esse rei lá. Né, trabalhar e ficar tributário, né, pagando tributo, tudo que eles faziam lá, colhia, era jogado os impostos, as coisas tudo lá para o rei da Síria, né. Então é assim que acontece, né, com a humanidade de modo geral. Não obedece a Deus, então começa a praticar esse tipo. Eu falo assim, um dos pecados que Deus, desde como, olha, se você ler aqui, por exemplo, esse livro de Juízes, né, é um livro aqui, são pequenos, né, não é muito capítulos que tem ele, né, de Juízes, mas é o seguinte, você vai ver em todas as páginas, é 21 capítulos ao todo, né, você vai ver em todas as páginas do livro, né, falando exatamente a respeito da desobediência dos filhos de Israel em toda a parte da lei, e os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal, e aí o Senhor pegou e entregou na mão de rei tal, né? E por aí se vai. Você vai encontrar aqui milhares e milhares de passagens desse tipo assim, né? Comentando, né, a respeito exatamente das coisas que fazia os filhos de Israel diante das nações ali por não querer obedecer ao Deus verdadeiro, não querer estar sujeito, né? Mas é assim, né? Que Deus tenha misericórdia, né, das nações, tenha misericórdia de cada um de nós, né? E que nós possamos estar um dia atento, né? E pronto para ouvir a voz do Senhor, né? Por isso que lá a epístola, na carta dos Hebreus, lá está escrito, né? Se hoje ouvires a voz, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fez vossos pais lá no deserto, né? Então, queridos, ó, esse tempo que Deus deu para a igreja aqui na terra, que essa igreja aí agora somos nós aqui na terra, né? A verdadeira igreja de Deus na terra hoje em dia é nós, os crentes que servimos a Deus com o coração puro, com a alma quebrantada, os verdadeiros cristãos, como eu estou sempre falando, sempre pregando aí nas minhas pregações, que o crente tem que ser crente. É sim, sim e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, disse o Senhor Jesus, que o vosso falar seja sim, sim e não, não. Se você não quer ser crente, ninguém quer obrigar você a ser crente, não. Você pode hoje mesmo sair, né? Que Deus tenha de misericórdia da sua alma, mas você não é obrigado a servir a Deus. Deus jamais quer isso. Eis que também está escrito, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Outro sim diz a palavra de Deus, né? No do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Que diz que o verdadeiro adorador de Deus o adora em verdade e em espírito, porque Deus é espírito.
Você não vê a Deus, você não está vendo a Deus, não está vendo a Jesus, não está vendo os seus anjos aqui diante de você, né? Você simplesmente tem que adorá-lo em espírito e em verdade, né? Todas as ações que o crente faz, que a pessoa faz, tem que ser em espírito, tem que ser espiritualmente, na fé, né? Louvado seja Deus. Para que Deus, assim, receba, né, os seus louvores e receba também as vossas petições, né? Para isso precisa guardar os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Que Deus o abençoe nesse momento. É isso que eu tenho para falar nessa tarde para todos, agradecendo desde já em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ouça a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus.